Olá, gente, a graça e a paz, seja muito bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Estamos aqui para receber você e você dedicar um tempinho do que você tem para receber a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre quem você é. Realmente você está se vendo como você é? E nós vamos aprender um pouco mais de quem nós somos através da palavra de Deus. Olá, meu querido, tudo bem? Então, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E como sempre que nós nos expomos à palavra de Deus, Deus tem algo reservado para nós. E nós nunca mais seremos o mesmo. Se nós abrirmos o nosso coração, e é o que eu convido a você fazer nesse momento, abra seu coração, esteja disponível para o que Deus tem para nos tratar hoje. Então, é um pouco do seu tempo, mas eu sei que é precioso para o Senhor e é precioso para mudar a sua vida, porque uma palavra vinda de Deus pode mudar completamente o curso das nossas vidas. Então, toda vez que nós nos expomos à palavra de Deus, há uma mudança, acontece algo de diferente em nós. Há uma mudança porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus, sempre que é enviada, acontece uma transformação. E eu quero te convidar a receber essa palavra de Deus com amor, com alegria, com fé e mudar um pouco mais da sua vida, mudar um pouco mais do seu entendimento acerca da palavra de Deus. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta simples. Como você se vê? Como você se vê hoje? Quem você é? Aquilo que você tem agido, tem sido à altura de quem você é? Sabe, muitas pessoas podem ter até uma informação, um conhecimento acerca da palavra de Deus, mas eu quero trazer um pouquinho mais de detalhes nisso, de quem você é. Existem alguns textos da Bíblia que falam explicitamente sobre isso. Então, Deus ele está interessado que nós saibamos quem somos em Cristo. Não somente exteriormente, não somente através de quem nós somos fisicamente, mas Deus quer também que você saiba quem você é por dentro, quem você é espiritualmente. A Bíblia lá em 1 Samuel 16:7 diz que Deus vê o coração e diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Isso daqui é o Senhor dizendo a Samuel. Mas, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, nós estamos aqui para entender quem nós somos no Espírito. Lá em João 3:6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, você precisa ter a mesma visão que o Senhor tem de você. E nós não podemos nos ver menor ou inferior daquilo que Jesus vê em nós. Então, quando nós vemos diferente do que Jesus vê que nós somos, há uma desvalorização do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é poderoso, o sacrifício de Jesus é glorioso, ele te comprou com alto preço. O sangue de Jesus é precioso sobre a sua vida. Mas se você não reconhece, se você não entende a preciosidade do que Jesus fez por você, você transforma isso em algo simples, algo banal, mas não é isso que Jesus quer para a sua vida. Jesus, ele comprou você, ele pagou um alto preço para te ter, vivendo uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa. E agora nós vamos entender um pouco mais de quem Jesus é em nós e quem foi Jesus. Primeiro eu queria te falar um pouco das formas que Jesus se apresentou na Bíblia. Jesus ele se apresenta de 3 formas diferentes, mas ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Então, Jesus ele se manifesta através da palavra de Deus de 3 formas diferentes. Mas como, Bruno? Jesus é Deus desde o princípio e por meio dele tudo foi criado. E ele existe antes da criação do mundo. Como está escrito lá em João 8:58, é muito interessante que Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, nesse momento que ele estava falando isso aqui, ele estava diante dos homens, estava aqui na terra, e ele estava dizendo, antes de Abraão, antes de um
ascendente dele, ele já era. Então, e o pessoal naquela época ficou impressionado. Como assim? Ele já estava antes de Abraão. Mas nós vamos entender um pouco mais. Lá em João 1, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus esteve desde o princípio, desde a fundação do mundo, porque Jesus é Deus. A Trindade criou o mundo. Então Jesus estava lá na presença de Deus Pai e do Espírito Santo, criando o mundo. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas Jesus estava como forma de Deus, criando o mundo e governando tudo aquilo que ele fez. Então, existe uma segunda manifestação de Jesus na Bíblia. Quando Jesus abriu mão de tudo que ele tinha no reino dos céus e veio à terra para nos salvar. Jesus abriu mão da sua divindade. Lá em Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu queria só trazer um entendimento desse texto aqui. A Bíblia diz que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele fala não duas vezes, mas eu vou falar essa frase na forma afirmativa, então diz assim: porque nós temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. E antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, hoje, ele é o nosso justo e fiel advogado diante de Deus Pai, porque em todas as coisas ele foi tentado, semelhante a nós, mas nele não houve pecado. Tentação chegou diante de Jesus, como nós sabemos. Jesus foi tentado lá diante do diabo, quando estava jejuando, mas ele em nada foi encontrado pecado. Porque ele é o nosso Cordeiro Santo, imaculado, que desceu do céu para nos resgatar e nos dar vida. Então Jesus, ele tinha a sua posição de divindade desde a criação do mundo, antes da criação do mundo. E aí houve um momento na história em que ele decidiu abrir mão e vir como homem. E veio à Terra com uma missão, nos salvar. Lá em Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aleluia, aleluia. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, Jesus estava muito bem lá no céu. Jesus não estava passando por crise, Jesus não estava passando por dificuldade, mas ele decidiu, foi uma decisão. As pessoas naquela época pensavam que estavam matando Jesus, mas ao contrário, Jesus disse: eu me entrego. Jesus disse que ninguém poderia tirar a vida dele se ele não entregasse. Então, ao contrário do que as pessoas pensavam, que estavam matando Jesus, que estavam castigando ele, ao contrário, ele decidiu se entregar por nós. Porque era necessário que um justo se entregasse para a salvação da humanidade que estava corrompida. E através dele, nós obtemos a salvação. Glória a Deus, glória a Deus. E houve algo consequente a isso. Através dessa entrega de Jesus, como diz lá também em João 1,14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Aqui a Bíblia se refere a ele como unigênito, porque até então
quando ele abriu mão da sua glória e veio para a terra, ele era o unigênito. Mas depois, mais na frente, a Bíblia fala que ele é o primogênito. Aleluia! Ele deixou de ser o único filho para se transformar no filho mais velho. Aleluia! Aleluia! E hoje nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Hoje é uma grandiosa, aleluia! Uma grandiosa herança que nós recebemos. Sermos feitos filhos de Deus. E lá em Filipenses 2, 9, mostra o que aconteceu depois de toda a sua jornada aqui na terra. Jesus passou por aqui na terra e hoje ele tem uma posição. E aí é a terceira forma que ele se manifesta na Bíblia. Lá em Filipenses 2, 9, a Bíblia diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Por causa da sua jornada aqui na terra, de obediência, de fidelidade a Deus, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E hoje nós podemos orar através do nome de Jesus, hoje nós podemos interceder através do nome de Jesus, e Ele que é o nosso advogado fiel, Ele nos ouve e Ele nos atende, Ele está disponível para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a presença de Jesus aqui na terra mostrou que ele abriu mão de sua divindade. Mas você pode perguntar, mas Bruno, Jesus enquanto estava aqui na terra, Jesus ele sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia o que estava se passando naquele momento, sem ninguém dizer nada a ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele enquanto esteve aqui na terra, ele não era onisciente, ele não era onipresente e ele não era onipotente. Você vai ver em vários textos, como a gente vai abrir agora, lá em Marcos 11, 12, Marcos capítulo 11, versículo 12, a Bíblia fala que Jesus teve fome. Então, diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso daqui é Jesus, tá certo? Então, você vai ver em outra passagem, lá em Marcos 4, 35, Marcos 4, 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Aleluia! Eu não sei se é uma revelação para você, mas Jesus estava dormindo. Jesus também tinha sono. Jesus tinha fome, Jesus tinha sono. E nós vamos ver outro trecho, lá em Marcos 3, no versículo 9, diz assim: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois, no versículo 10, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, são 3 textos simples, mas que mostram a humanidade de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus foi precavido, ele foi prevenido naquele momento que tinha muita gente diante dele, ele não tinha plena ciência do que poderia acontecer. Então, aqui nestes textos nós vemos que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele não era onipotente, ele não era onisciente, ele não era onipresente. Então, é interessante nós vermos também que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele tinha uma emocional, uma alma para se adaptar, para controlar, assim como nós temos. Lá em João 6,38 diz assim, Jesus falando: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus! Ele disse aqui que ele não estava para fazer a sua própria vontade. Sabe, quando eu vejo esses versículos, quando eu me deparo diante desses textos aqui, sabe o que é que eu entendo? Que Jesus, enquanto esteve aqui, teve limitações humanas. Limitações de uma vida comum de um ser humano, mas em tudo ele foi encontrado fiel. E sabe qual é a melhor notícia de tudo isso? Que se as limitações humanas que ele tinha
são semelhantes às que nós temos hoje. Os recursos que ele tinha também são semelhantes aos que nós temos hoje. Então, se Jesus passou aqui na Terra com os recursos sobrenaturais disponíveis para ele andar uma vida diferenciada, uma vida sobrenatural, os mesmos recursos estão disponíveis para mim e para você hoje. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão, porque nós saímos de um patamar de uma vida comum, natural, e nós somos impulsionados a viver uma vida no sobrenatural. Uma vida que não depende apenas de coisas terrenas, mas que vive dependente do reino dos céus. Jesus ele não era dependente da sua própria capacidade humana. Jesus ele não era dependente do seu próprio intelecto. Jesus não era dependente da sua própria razão. Mas em todo tempo, ele foi dependente somente de Deus Pai e do Espírito Santo. Meu irmão, você pode não entender alguns momentos que Jesus ele tinha um entendimento do que acontecia sem ninguém dizer a ele, mas sabe, os dons do Espírito Santo estão disponíveis para operar ainda hoje. Espírito de sabedoria, aleluia! Dons de sabedoria, dons de conhecimento, palavras de revelação se manifestavam com plenitude sobre a vida dele. Essa plenitude hoje está disponível para a igreja, amém? Então você pode viver uma vida no sobrenatural, meu irmão. Você pode viver uma vida além do comum. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, Jesus, apesar das suas limitações, ele sabia também a que natureza ele pertencia. E eu quero abrir com você esse trecho aqui, que está disponível lá no versículo, em João 8:17, que diz assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Preste atenção. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Meu irmão, os judeus estavam aqui querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo, porque Jesus não somente falava das coisas do céu, mas ele dizia que Deus Pai era o seu próprio Pai. Talvez para você seja uma coisa simples hoje, talvez para você seja uma coisa sem tanto sentido. Rapaz, não vejo por que motivo as pessoas ficavam tão furiosas, porque Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai. Tanta gente hoje diz que Deus é meu Pai, eu também sou filho de Deus. Mas sabe por quê? Porque os judeus, eles entendiam o que carregava junto com ser feito filho de Deus. E eu quero que você entenda um pouco mais disso hoje. Então, os judeus, eles entendiam o que era ser feito filho de Deus. Porque ele termina dizendo aqui no versículo 18 de João 5, ele diz assim: também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ô, meu irmão, isso é uma grandiosa proeza aqui que está disponível para a gente. Os judeus entendiam o que era ser feito de filho de Deus, mas não aceitavam. Hoje muita gente aceita, muita gente concorda em ser filho de Deus, mas não entende a plenitude do que é ser filho de Deus. Então, ser filho, ele significa também ter a mesma natureza. Ser filho significa também ter a mesma herança, ter a mesma intimidade que existe entre um pai e um filho. Isso é que é ser filho. Por isso que lá em João 1:12, a Bíblia fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu irmão, ser feito filho de Deus não é apenas um título, mas é um poder. Aleluia! É um poder que você carrega com si. Você sempre que andar diante de qualquer situação, você pode entender e se lembrar que você é filho de Deus. E que as coisas do mundo não podem prevalecer contra você. Que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Que você pode andar em amor em todo o tempo. Você não está sujeito às coisas do mundo, mas você tem um escape, você tem um acesso direto ao Pai. Aleluia!
se você estiver sempre lembrado de quem você é, o que você pode, aleluia, nada vai te abalar. Você não vai viver uma vida comum, você não vai viver uma vida mediana, você vai viver uma vida consciente da realidade que há dentro de você, que Jesus Cristo conquistou para você. Aleluia, aleluia. Existe uma vida grandiosa para nós vivermos. Uma vida que vai além do que nós vemos, do que podemos sentir. Assim como Jesus viveu, nós podemos viver. Aleluia, glória a Deus. Mas você pode estar dizendo, Bruno, isso é demais para mim. Isso é muito grande para mim. Rapaz, eu não sei se é bem assim. Mas eu quero te dizer, quero te mostrar, na verdade, lá em 1 João 2,6. 1 João 2,6 diz assim, aleluia. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Meu irmão, se você crê que a palavra de Deus é a verdade falando com você, então o que está aqui está disponível para você. A palavra de Deus não mente, e se ela diz que é para você andar como Jesus andou, ela está falando a verdade. Meu irmão, é claro que nós não atingimos a perfeição, nós não somos plenamente perfeitos, nós vamos ver mais na frente que nós podemos até uma vez ou outra estarmos suscetíveis a erros, mas a sua natureza é divina. Apesar do que você possa ver, apesar do que você possa sentir, a sua natureza é divina. Então, se você viver uma vida de dentro para fora, se você viver uma vida espiritual aqui na Terra, e uma vida espiritual não é apenas se arrepiando, não é apenas sentindo, ouvindo coisas sobrenaturais, é viver a palavra de Deus como ela é. Aleluia, aleluia, é andando em amor, é andando em fé. Aleluia. A vida sobrenatural de Deus, a vida do Espírito, é a coisa mais real para nós. É a coisa mais comum para nós. E comum, quando eu falo, é que eu falo mais cotidiana. Não é uma coisa difícil de vivermos, não é uma coisa que está muito longe do nosso alcance. Essa é a vida que Deus conquistou para nós. Então, a grandiosidade de Deus, em alguns momentos, pode até nos assustar ou nos repelir quando nós olhamos para a nossa fragilidade humana. Mas, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o caráter de um Pai, bom, justo e fiel. Nessas realidades hoje, porque você olha para o que você tem ao seu redor, para a sua fragilidade humana, para as suas limitações, e você diz, rapaz, é isso tudo que Deus tem para mim, é isso tudo que Deus conquistou para mim. Rapaz, eu não sei se é bem assim, se eu consigo viver essa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, não olhe para si mesmo. Não olhe para o que você tem, não olhe para a sua própria capacidade, não olhe para o seu braço, não olhe para a sua sabedoria, não olhe para o seu intelecto, para a sua razão. Olhe para o que Deus conquistou para você. Olhe para Jesus, Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Nele nós devemos estar focados. Porque Jesus sim, é a perfeita imagem de Deus Pai. Então, lá em João 14, no versículo 8, é interessante porque Filipe fez um pedido que muitas vezes nós pedimos semelhante. Muitas vezes nós queremos ter essa mesma visão que Filipe teve. Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou no começo da minha caminhada cristã, quantas vezes eu já não desejei ver Deus? Rapaz, talvez se Deus estivesse aqui comigo, olhando e dizendo, vá em frente. Talvez se Ele me dissesse qual o caminho que eu devo seguir. Talvez se Deus se manifestasse aqui e trouxesse uma palavra para mim. Só isso bastaria. Só isso seria a resposta que eu precisava. Mas Jesus disse o seguinte, Filipe, o irmão ou irmã que está aí me ouvindo, me assistindo, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, meu irmão, se você quer conhecer a Deus Pai, você precisa olhar para Jesus. Se você quer entender o caráter de Deus Pai, se você quer saber se é a vontade de Deus que você ande curado
olhe para Jesus. Olhe sempre para Jesus. O crivo da sua direção deve ser: Jesus no meu lugar faria a mesma coisa? Jesus estando aqui, como é que ele agiria? Como é que ele faria? Qual o recurso que Jesus teria nesse momento para usar? É o mesmo recurso que você tem. Então, nós temos uma missão aqui na Terra. Aleluia! Você não está vagando aqui na Terra à toa. Você não está aqui sem propósito. Você não está aqui somente de passagem. Mas nós temos uma missão. Andar como Jesus andou. Aleluia! Aleluia! E isso é completamente possível. Meu irmão, se Deus te chamou para andar como Jesus andou aqui na Terra, Ele não te chamou por acaso. Ele não fez esse convite sem saber quem você era. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe das suas fragilidades. Mas Ele não olha para as suas limitações. Ele olha para o sangue de Jesus que foi pago. Foi um alto preço. Aleluia! Para ter você hoje aqui tendo uma vida diferenciada. Não basta você ter uma vida boa, uma vida suprida. Não foi para isso que Jesus conquistou a sua vida. Jesus conquistou a sua vida para você ter uma vida diferenciada. Aleluia! Seja onde for, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu ambiente de amizade, nos seus grupos de WhatsApp, aonde você estiver, Jesus conquistou para você uma vida diferente, a própria vida de Deus. Aleluia! E é interessante que quando nós lemos lá em Efésios 5:1, que a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meu irmão, se Deus te chamou para ser imitador dele, é porque isso é possível, é porque isso está disponível. Seja imitador de Deus como um filho amado dele. Não viva uma vida sem ter conhecimento de quem você é, sem ter entendimento do que Jesus fez por você. Aleluia, aleluia. E lá em Colossenses 3:1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meu irmão, Jesus sabe que você tem limitações, mas quando Ele se manifestar, Ele voltar para nos buscar, nós seremos manifestos como Ele em glória. E eu queria só terminar lendo com você 1 João 3:2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Jesus hoje te diz que Ele te deu ferramentas, te deu estratégias para você ser uma bênção aqui na Terra. Você tem os mesmos recursos que Jesus teve enquanto esteve aqui na Terra, mas nós sabemos que o nosso corpo será transformado, a nossa vida será completamente mudada quando Ele voltar para nos buscar. E essa é uma esperança gloriosa que nós temos de transformação, mas ainda não foi manifesto. Mas quando for manifesto, seremos semelhantes a Ele. Meu irmão, viva uma vida cheia da glória de Deus que Ele conquistou para você hoje. Você pode não ser tudo aquilo que você deseja, você não pode ser completamente perfeito ainda, ter suas limitações, mas viva uma vida conforme Deus conquistou para você. Viver hoje, não amanhã, não quando for para o céu, não quando estiver num corpo glorificado, mas viva o que Ele conquistou para você hoje. Então, Filipenses 2:5 diz assim, eu quero encerrar lendo isso daqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, lembre-se como de fato você é. Então, tenha também o mesmo sentimento que Jesus teve e viva a vida que Ele conquistou para você. Ok? Eu fico por aqui, um grande abraço.